Olá! Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais incríveis sobre liderança, estratégia e fé, com base no material de estudo do livro de Josué. A gente vai entender como um líder é forjado sob pressão para uma missão que, sinceramente, parecia impossível. A história já começa com um impacto enorme. E o ponto aqui não é só uma troca de comando, é o fim de uma era. Moisés, o maior líder que Israel já tinha conhecido, morreu. Isso cria um vácuo de poder gigantesco e um clima de total incerteza na nação. E aí vem a grande questão, né? Não é só sobre liderar, é sobre assumir o lugar de alguém que deixou uma sombra imensa. Pensa bem, como é que alguém assume depois de um líder que, segundo a narrativa, falava com Deus cara a cara? É um desafio de liderança que vale para qualquer época. Ok, vamos sentir o peso da situação. Josué não estava só substituindo uma pessoa, ele estava substituindo uma instituição. Moisés guiou essa gente por 40 anos no deserto. Agora, essa mesma nação está ali, na beira da terra prometida, mas paralisada. Pelo luto, pela dúvida, pelo medo. E os obstáculos? Nossa, eram monumentais. Primeiro, o Rio Jordão, que naquela época do ano transbordava. Era uma barreira natural praticamente impossível de cruzar. O exército era formado por ex-escravos, sem experiência de guerra. E o destino? Canaã, uma terra cheia de cidades com muralhas e guerreiros muito mais preparados. A missão tinha cara de impossível. Mas aqui tem um ponto fundamental. Líderes como Josué não nascem prontos. Eles são formados, são moldados por experiências-chave. Então, para entender o líder que ele se tornou, a gente precisa olhar para trás, para a jornada dele. O material de estudo identifica 3 fases, 3 pilares que foram essenciais. Foram esses pilares que prepararam Josué para tudo que vinha pela frente. Vamos ver cada um deles. Isso aqui mostra o processo de forma brilhante. Ele aprendeu estratégia e obediência no campo de batalha. Aprendeu a ter paciência e a ouvir a voz divina enquanto esperava por Moisés no Sinai e ficava na tenda. E talvez o mais importante, ele forjou uma fé de aço. Quando, contra a opinião de outros 10 espiões, ele enxergou uma possibilidade onde todo mundo só via derrota. Bom, com toda essa bagagem, Josué assume o comando. E os primeiros grandes desafios dele não são apresentados como problemas militares, mas sim como testes de obediência. E obediência a ordens divinas que não faziam o menor sentido. Dá para imaginar a cena, um rio violento com uma correnteza absurda. E a ordem é: entrem na água. O material de estudo destaca que esse ato foi o exemplo máximo de liderança. O líder precisa dar o primeiro passo de fé, mostrar confiança para que o povo siga. E segundo a história, quando os pés dos sacerdotes tocaram a água, o rio se abriu. E lá dentro da primeira cidade a ser conquistada, Jericó, surge uma figura que ninguém esperava: Raabe. Ela é destacada porque a sua declaração de fé, vinda de uma estrangeira, foi um sinal importantíssimo. Ela acaba se tornando uma peça-chave para a primeira vitória de Israel. Agora, vamos para a estratégia para conquistar a cidade mais fortificada de Canaã. E tudo gira em torno desse número: 7. Só isso já dá a dica de que não estamos falando de uma tática de guerra convencional. Isso é descrito como uma espécie de ritual de guerra, uma batalha que se transforma num ato de adoração. Não tem arma, não tem escada, só marcha, silêncio e o som das trombetas. O ponto central aqui é esse: a vitória não viria da força dos homens, mas da obediência cega a um plano que desafiava toda a lógica militar. Depois daquela vitória milagrosa em Jericó, a confiança do povo estava nas alturas. A próxima cidade, Ai, era bem menor, bem mais fraca. A vitória parecia garantida. Mas o que acontece é uma derrota humilhante, totalmente inesperada. E isso cria uma tensão gigantesca na história. Ué, mas por que eles perderam? A análise do texto é bem indireta. Um único homem chamado Acã, desobedeceu a ordem de não pegar nada dos despojos de Jericó. Ele guardou umas coisas para ele, escondido, e essa desobediência secreta de uma pessoa só trouxe consequências para a nação inteira. Este slide aqui resume tudo de um jeito perfeito. A diferença entre ganhar e perder não estava na força do inimigo, mas na integridade e na obediência de Israel. Jericó foi um triunfo da fé. Ai foi uma lição dura sobre as consequências de um pecado escondido. A partir daqui,
a história abre o foco para além das batalhas. Ela começa a tratar dos desafios de gerenciar pessoas, fazer alianças e, principalmente, sobre a importância de não confiar só nas aparências. Aqui, a gente tira lições muito valiosas. A união das tribos mostra que todo mundo era responsável por todo mundo. O rolo com os gibeonitas é um alerta sobre tomar decisões importantes na pressa, sem consultar direito. E, por fim, aparecem exemplos de gente com iniciativa, que sai da caixa. A história da Axa é um exemplo sensacional disso. Ela ganha de herança uma terra seca que não servia para nada. Em vez de aceitar calada, ela vai até o pai dela, Caleb, e com respeito, mas com firmeza, pede fontes de água. Ela tomou a iniciativa para garantir o futuro da família, e o pai dela a honrou, dando até mais do que ela pediu. Então, vamos amarrar o tema principal. Se a vitória não vem da melhor estratégia militar, nem da força do exército, de onde ela vem, afinal? A história redefine totalmente qual é o papel do líder. A resposta está, de certa forma, no próprio nome de Josué. O nome original dele era Oséias, que significa salvação. Moisés mudou para Josué, que quer dizer Yahvé é salvação. É como um lembrete constante de que o verdadeiro conquistador não era o homem, mas a força divina que agia por meio dele. Ou seja, o ponto-chave é este. O poder de Josué não vinha da sua habilidade como general, mas da sua obediência a uma autoridade maior. A verdadeira força dele estava na palavra que ele recebia e na fidelidade com que ele a colocava em prática. Essa é a frase que se repete várias e várias vezes no começo da jornada de Josué. O material de estudo a identifica como a base de tudo. A coragem não era um sentimento. Era uma ordem a ser obedecida. Uma ordem baseada na promessa da presença divina com ele. E a gente termina com essa reflexão. A história de Josué nos força a perguntar: o que de fato sustenta uma liderança eficaz? Se não são as táticas, nem o carisma, qual é a verdadeira fonte de poder de um líder? É algo para se pensar. Obrigada pela companhia.